Olá você, amigo internauta, estamos chegando nesta tarde de sexta-feira aqui nas redes sociais do Portal Tri e também no nosso site portaltri.com.br para levar informações a você sobre os 3 cerqueirenses que foram detidos na manhã de ontem, quinta-feira, dia 14, ao tentarem furar um bloqueio da Polícia Militar no município de São João Batista, em Santa Catarina, próximo ao litoral catarinense. A nossa equipe conversou com o doutor Clederson Porsche, um dos advogados dos cerqueirenses, que nos contou o que de fato aconteceu naquela manhã. Na manhã de ontem, de quinta-feira, o que aconteceu foi que um dos apreendidos, estava conduzindo o veículo Fiat Doblò com uma carga, e acabou sendo surpreendido por uma barreira policial, acabou se assustando e tentou se evadir, tentou fugir, e acabou sendo parado pela Polícia Militar. O comandante Meia, da Polícia Militar de São João Batista, ele havia comentado em transmissões ao vivo de colegas da região lá, de comunicadores locais, que seriam 5 homens. Mas, na verdade, posteriormente, nós chegou até a nossa redação, na verdade seriam 4, correto? Isso mesmo, 4 pessoas. Como está a situação desses homens? Então, 3 pessoas que eram integrantes do veículo Onix foram liberados logo em seguida, pela Polícia Federal, que ouviu todo mundo e chegou à conclusão de que eles não tinham envolvimento nenhum com os fatos, com a situação. Liberou os 3, foram ouvidos apenas como declarantes, como informantes e foram liberados posteriormente. Já o condutor do Fiat Doblò acabou ficando preso em flagrante delito pelos crimes ao entendimento do delegado, pelos crimes de descaminho, de desobediência e de resistência. Aí, por conta disso, pela pena ultrapassar o máximo que cabe ao delegado arbitrar fiança, o delegado não poder arbitrar fiança encaminhou ao juízo federal para a decisão. Populares que estavam nos arredores do local fizeram algumas filmagens e nelas nós podemos ver que alguns tiros foram efetuados dos policiais em direção aos homens aqui de Dionísio Cerqueira, em direção aos detidos. Nós conversamos sobre esse tema também com o advogado Clederson Porsche. Então, ao que chegou ao nosso conhecimento, que a gente apurou dos fatos, nenhum dos tiros acabou acertando o motorista do Fiat Doblò, mas acabou acertando o veículo, tanto no pneu quanto na porta do veículo. Mas ele não foi atingido por disparo de arma de fogo. Dos 4 homens, 3 residem aqui na fronteira e um seria um argentino, que já não reside mais na Argentina, e sim em Florianópolis. 3 estão em liberdade, um ainda está detido até a decisão judicial que a gente está aguardando por aí. Desses que estão em liberdade, há a possibilidade no decorrer do processo de serem pedidos uma prisão preventiva, por exemplo? Então, primeiramente, quanto à situação do argentino, ele estava indo fazer visita de alguns familiares lá em Florianópolis. Ele é residente aqui de Bernardo de Irigoyen ainda e também tem parentes lá. Então ele estava indo, pegou uma carona e com o pessoal do Onix e foi fazer ia visitar alguns parentes, Claro, ainda vai ter investigação quanto aos fatos, mas num primeiro momento o delegado entendeu de que não tem envolvimento nenhum, os outros 3 envolvidos, que foram liberados, não teve envolvimento nenhum. Num primeiro momento não tem possibilidade alguma do delegado vir a pedir a prisão deles. Claro, isso não significa que lá na frente, ao decorrer das investigações, surja novos fatos, novas provas, mas muito difícil que venha a acontecer, porque realmente eles não tinham envolvimento nenhum com os fatos, Algumas fotos e imagens dos suspeitos e detidos em São João Batista já circulam redes sociais e também grupos de WhatsApp. O advogado, ele avisa, esta é uma prática ilegal. Então, primeiramente eu quero deixar claro a todos que não só com relação aos envolvidos no fato da manhã de ontem, mas também com relação a todos os cidadãos, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. A divulgação de imagens de forma indevida pode vir a acarretar, inclusive, um processo posterior
por danos morais, né? Então eu peço que todo mundo tenha cautela quanto à divulgação dessas imagens, até porque, como já dito, 3 das pessoas foram liberadas por não ter envolvimento nenhum com os fatos. O outro envolvido, o motorista da Fiat Doblô, ainda estamos no aguardo da decisão judicial, né? Pode vir a ser determinada uma audiência de custódia na data de hoje, ou caso o magistrado entenda que não é necessário, ele venha a determinar a liberdade provisória dele com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, como por exemplo a fiança, né? Ou a decretação da prisão preventiva. Em um primeiro momento, o delegado não pediu a decretação da prisão preventiva e nem o Ministério Público Federal pediu. Então, o juiz de ofício não pode decretar a prisão preventiva. Então, acreditamos que vai vir a ser, nas próximas horas, concedida a liberdade provisória para ele, mediante medidas cautelares diversas da prisão. Acreditamos, inclusive, na fixação de fiança, né? Nós perguntamos também ao advogado como fica a situação dos veículos, um Chevrolet Onix e também um Fiat Doblô, ambos emplacados em Pato Branco. Como fica a situação dos veículos perante a justiça? E também, qual seria a avaliação da carga apreendida? Então, a Fiat Doblô, ela ficou apreendida e retida lá na Receita Federal, né, que é o veículo que estava transportando a mercadoria. Com relação ao veículo Onix, ele se encontra no pátio da Polícia Militar em São João Batista, aguardando ainda se será encaminhado para a Receita Federal ou não. Como já dito, ao entendimento do delegado de Polícia Federal, o Onix não teria envolvimento nenhum e não teria necessidade de ficar apreendido. Só que isso vai depender também da Receita Federal. Hoje de manhã entrei em contato com a Receita Federal em Florianópolis e o servidor me informou de que ainda estão fazendo ainda estão contabilizando a mercadoria e posteriormente vai analisar se o veículo Onix vai ficar apreendido na Receita Federal ou não, né? Mas no primeiro momento, o Onix ele não ficou apreendido na Receita Federal, ele se encontra ainda no pátio da Polícia Militar em São João Batista, aguardando procedimentos. O senhor comentou que a mercadoria ainda está em avaliação. A gente já tem um número aproximado de quanto seria o valor dessa carga? Então, a Receita Federal ainda não terminou de fazer a avaliação da mercadoria, mas a Polícia Militar avaliou em aproximadamente R$80 mil. É isso que eles constaram no boletim de ocorrência ontem. Muito bem, a qualquer momento a gente traz mais informações sobre este caso. Portal Tri, jornalismo com credibilidade 24 horas. Tchau, tchau.